primeiro capítulo do 1 ao 9. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam em Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Vamos até o verso. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Queridos, esse é um dos textos que eu mais amo da palavra de Deus, é porque nós vemos aqui Paulo abordando fundamentos muito pertinentes do cristianismo e citando procedimentos e valores que são de extrema importância para a edificação, a consolidação, para que a igreja continue trilhando de maneira gloriosa na face da terra. Oxalá que todos os servos de Deus fossem Epáfras. E quem foi Epáfras? Epáfras foi um conservo de Paulo, um dos que foi convertido por meio da pregação do apóstolo Paulo. Na verdade, esse Epáfras, ele era natural desta cidade, de Colossos. E quem fundou a igreja foi ele. Quem plantou esta igreja foi ele, por meio do apóstolo Paulo. E nós vemos que esse homem, ele fez a obra de Deus corretamente, dignamente, e ensinou aquele povo a palavra da verdade, os fundamentos da palavra da verdade, os valores da palavra da verdade, os princípios da palavra da verdade, e realmente consolidou aquela igreja, amava aquela igreja, orava por aquela igreja, teve vital importância para esta igreja. Se você acompanhar comigo no capítulo 4, se você puder acompanhar,
nos versículos 12 e 13, está escrito assim. Colossenses 4, 12 e 13 está escrito assim: Epáfras, que é um de vocês que serve o Cristo Jesus, envia saudações. Olha o procedimento de Epáfras. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, com pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Olha que interessante a colocação de Paulo aqui em relação a Epáfras, que Epáfras orava pelos irmãos para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, eles continuassem firmes em toda a vontade de Deus. E Paulo continua no versículo 13 dizendo assim: Ele deu testemunho de que se esforçam muito por vocês. Ele deu testemunho de que se esforçam muito por vocês e pelo que estão e pelos que estão na Laodiceia e em Hierápolis, cidades vizinhas de Colossos. Então, Paulo era muito sincero no que ele tinha para dizer. E, queridos, como em dado dia ele citou um Alexandre Latoeiro que lhe causou muitos males, foi sincero em dar recomendações a Timóteo acerca daquele que se transformou numa pedra de tropeço no ministério de Paulo. Aqui ele está citando alguém que muito lhe ajudou, alguém que muito lhe auxiliou, a partir do momento que ele ouviu a palavra da verdade. Porque, queridos, nós temos que ouvir a verdade e colocar em prática. E esses são os assuntos que eu quero citar, tanto no domingo de manhã, quanto no domingo à noite. Vocês já perceberam que eu gosto de falar muito sobre sabedoria, muito sobre sabedoria. E o que edifica a casa? A sabedoria que edifica a casa. E, queridos, domingo à noite eu vou falar sobre Ruth, uma mulher que nem israelita era, que era moabita, mas que foi muito sábia e que edificou a sua casa por meio da sabedoria. Edificou a sua casa por meio da empatia, do sacrifício, da misericórdia, dos bons frutos, e tudo isso proveniente da sabedoria. E, queridos, no domingo de manhã eu quero abordar aqui um pouco sobre a questão de que nós precisamos sairmos de um estado de estagnação para nos tornarmos sábios. E, sinceramente, queridos, essas são as coisas que têm, assim, me deixado aflito ao perceber tanta vigência da tolice no mundo, ou da insensatez. Eu estou lecionando Hebreus no seminário, e o capítulo 5 de Hebreus é um capítulo interessante, que o autor aos Hebreus está mencionando acerca do sacerdócio de Jesus Cristo, que não era um sacerdócio levítico. Todos aqueles que oficiaram em Israel, a partir de Arão, tinham que ser da tribo de Levi. É por isso que existiam os levitas. A
próxima vez que alguém te chamar de levita, Renilson, não aceito. Você não é um levita. Hoje você é um participante da igreja de Cristo. Levitas são os que fazem parte da tribo de Levi e que tinham aí deles de desempenhar papéis no templo, cuidar da música. Mas hoje a questão é outra. A questão de igreja de Cristo é outra. Você já ouviu alguém mencionando sobre levitas no Novo Testamento? Não. Então, queridos, a questão é a seguinte: Tiago lhe abordou muito sobre essa questão de sabedoria, certo? E o autor aos Hebreus, ao mesmo tempo que ele está falando no capítulo 5 acerca do sacerdócio de Jesus Cristo, nós precisamos saber que o sacerdócio de Jesus Cristo não foi um sacerdócio levítico. Jesus não foi um levita. Jesus, ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Então o sacerdócio de Jesus foi diferente. Foi um sacerdócio diferenciado segundo a ordem de Melquisedeque. E esse Melquisedeque é um ser misterioso. Ele aparece lá no Gênesis, onde Abraão deu os dízimos àquele que era o sacerdote, na época lá em Jerusalém. Um ser misterioso, rei de Salém é Jerusalém, lá em Gênesis. E ele aparece, esse Melquisedeque aparece novamente em Hebreus capítulo 0. E Jesus faz parte desse sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora nós, como povo de Deus, nós precisamos saber dessas coisas. E como que nós vamos saber dessas coisas? Aprendendo, ouvindo. Aí, queridos, o autor aos Hebreus, de repente, ele dá uma reviravolta na sua explicação, e parece que ele fica bravo com o povo destinatário dele. Eu acho interessante, eu gostaria até de compartilhar com você, se você puder abrir, capítulo 5 de Hebreus. Capítulo 5 de Hebreus. A partir do versículo 11 até o versículo 10, ele está falando exatamente do sacerdócio de Jesus Cristo, que não era segundo a ordem de Levi, não era segundo Arão, mas era segundo Melquisedeque. Aí, gente, no versículo 11, ele diz assim: quanto a isso, eu percebo que parece que ficou bravo. Quanto a isso, temos muito o que dizer. Eu penso que ele tinha muitas considerações a fazer, mas ele percebeu que ele estava, de repente, falando ao ouvido surdos, ou pessoas tardias em ouvir. O que é uma pessoa tardia em ouvir? Ouve, mas não assimila. Ouve, mas não coloca em prática. Fica do mesmo tamanho, não cresce, não amadurece. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres. Olha que interessante. Vocês já deveriam ter crescido, ser muito mais do que vocês já foram, deveriam ser mestres. Preciso de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Vocês lembram quando vocês no princípio estavam aprendendo
ABC do cristianismo? Se aprender lá que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai falar se não for por ele. Se aprendeu lá o valor do batismo, se aprendeu lá o valor da morte de Jesus, o valor da cruz, da ressurreição, aí você vai no ABC do cristianismo. E ele continua: estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Na verdade, queridos, nós, como cristãos, não podemos ficarmos para sempre no leite. E hoje eu percebo que a maioria das pessoas ainda estão servindo de leite, mas talvez porque acostumaram com o leite e vão ficar bebês espirituais para sempre, e não querem chegar num outro nível a ponto de chegar onde Cristo quer que nós cheguemos. Porque, amados, não dá para ficar estagnados. Jesus falou: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Existe uma meta muito relevante que Jesus colocou: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Quando Paulo se dirige à igreja de Corinto, uma igreja que havia lá divisões, Paulo ele faz menção novamente, de não que Paulo foi quem escreveu a Epístola aos Hebreus ou o livro de Hebreus, não, mas Paulo faz menção lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 3, de crentes imaturos que ainda estavam no leite, porque havia lá divisões, havia rachas, havia aqueles que diziam: eu sou de Paulo, outros que diziam: eu sou de Apolo, cada um seguindo uma visão, e era uma igreja dividida. É por isso que nós, amados, não podemos nos contentar com o leite para sempre. Devemos ansiarmos pela comida um pouco mais nutritiva e para que haja crescimento. E Paulo está fazendo menção aqui de Epáfras, e esse Epáfras foi alguém que fez a diferença na pregação da verdade. E Epáfras adorou a graça de Deus àqueles irmãos. E aqueles irmãos, eles verdadeiramente aprenderam 3 fundamentos básicos do cristianismo, onde Paulo, sabendo disso, ele teve um procedimento interessante. Ele ficou sabendo da fé que esses irmãos tinham, uma fé conveniente ao cristianismo, porque Paulo se alegrou pela fé que eles tinham e o amor que eles tinham por todos os santos, um amor incondicional. Paulo está agradecido a Deus, exatamente porque ao mesmo tempo que Epáfras se esforçou para pregar o cristianismo pela verdade de maneira graciosa, ministrando a graça ao povo, eles conseguiram assimilar muito bem isso, e como que evidenciou-se isso através da fé. Se você puder colocar lá em Colossenses no capítulo 1, ele menciona no versículo 3
exatamente isso que eu estou falando. Versículos 3 e 4, ele diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus. Ele citou aqui, só nessa parte, os 3 fundamentos que ele cita lá em 1 Coríntios 13, onde ele faz uma comparação entre a fé, a esperança e o amor. Aqui ele repete acerca desses 3 valores, que são valores básicos e fundamentais, elementares, para que nós cristãos vivamos e morramos, se for o caso, por esses valores. A fé, uma fé que não é aquela fé de fazer campanha para conseguir a porta aberta, mas é aquela fé onde respalda o teu relacionamento com Deus, onde está mencionado 4 vezes que o justo viverá pela fé, e diz mais questão de relacionamento e entender o reino, o chamado, o relacionamento e frutificar nesse sentido, e o amor que deve ser colocado em prática de maneira sacrificial, igual o que Cristo fez por nós. Não é um amor qualquer, é um amor ágape, amor sacrificial, amor abnegado, amor de empatia, de você se colocar no lugar do outro e levar o fardo do outro. Mas, ao sabendo de tudo isso, ele orou com mais intensidade para que esse povo crescesse ainda mais. Acompanhe comigo, versículo 9. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que, pedimos de Paulo, sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Uma oração focada, uma oração relevante, uma oração importante, para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ou seja, eu oro para que vocês avancem ainda mais, cresçam ainda mais, porque existe um alvo. E o alvo diz respeito à maturidade. Nós nunca chegaremos no nível de perfeição, no sentido literal da palavra. Mas o que Jesus quis dizer foi o seguinte: vocês precisam amadurecer, porque não dá para ser criança para sempre. Quem chega no cristianismo e continua imaturo, criança, não está sendo funcional, porque a criança geralmente, gente, ela se deixa levar, não é verdade? A criança, ela é facilmente enganada. É muito fácil enganar uma criança, comprar uma criança. Basta oferecer um docinho ali, já vai ganhar um pouquinho. Mas não, quando a gente vai avançando, vai criando experiência, maturidade, mas nós vamos
perseverando, mais nós vamos nos fortalecendo, mais nós deixamos as ladainhas, deixamos a insensatez, deixamos as picuinhas, não pisamos mais em ovos, somos advertidos e recebemos a advertência, somos confrontados e recebemos o confronto. Quanto mais uma pessoa madura no cristianismo, mais humilde ela é. Porque, queridos, na verdade, o que Deus deseja em nós é que nós recuperemos a imagem e semelhança dele. E isso se dá por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o exemplo para nós. E só chegaremos, queridos, num bom nível a partir do momento que nós comecemos a ficarmos parecidos com Jesus Cristo. E nesse sentido, a coisa é complexa. Mas as pessoas têm que conseguir enxergar Jesus em nós. Porque senão é só aparência de piedade, mas deve ficar sabendo, como diz Paulo. Agora, queridos, quando nós verdadeiramente nos damos ao conhecimento, nos damos à sabedoria, buscamos crescer de maneira conveniente, aí isso vai redundar em alguns fatores, como Paulo colocou aqui. Quando nós lemos Romanos e Tiago, na verdade, alguns teólogos lá na antiguidade, eles não aceitavam a epístola de Tiago, porque dava a impressão que Tiago estava contradizendo Paulo, porque Paulo declarou lá em Romanos que o justo é justificado pela fé. Não pode ser colocou em Efésios. Mas Tiago, ele veio dizendo que a fé sem obras é morte. Não existe, na verdade, nenhuma contradição. Porque as obras não nos justificam, mas as obras são uma boa evidência da nossa fé. E todos nós sabemos que fomos chamados para as boas obras. Foi o que Paulo colocou lá em Efésios. Criados para as boas obras. Então, uma pessoa que é fé é uma pessoa que produz. Quer saber se uma pessoa realmente é uma pessoa de fé? É uma pessoa produtiva, é uma pessoa que frutifica, é uma pessoa que luta em prol do reino, é uma pessoa que contribui, é uma pessoa que não é problemática, é uma pessoa que não proporciona empecilhos, é uma pessoa que não é egoísta, é uma pessoa que não é egocêntrica, é uma pessoa que fé. Os irmãos colossenses, eles tinham fé, eles viviam o amor. Isso é uma evidência que eles assimilaram bem a palavra da verdade, assimilaram a graça e aprenderam com Epáfras. Aprenderam, mas para aprender tem que sentar para aprender. Para aprender tem que ouvir e praticar. Nós nos deparamos por aí, queridos, com tantos detentores da verdade, pessoas que não sabem nada e acham que sabem, pessoas que pregam sobre achismos e acabam se tornando pessoas problemáticas, pessoas inconvenientes,
pessoas que fazem sedição e invejam a Deus. Realmente estou realizado, porque eu tenho ouvido da fé, o amor de vocês por todos os santos, e da esperança que vocês têm por causa da promessa dos céus a vocês. Isso é maravilhoso, porque vocês aprenderam com Epáfras, aprenderam com um homem. Epáfras, no capítulo 4, que está orando por vocês, gosta de vocês, serve vocês. E havia ali alguns perigos que estavam ameaçando a igreja, culto de anjos, estavam desmerecendo um pouco a pessoa de Cristo. Entanto, no primeiro capítulo ele aborda exatamente todo o valor de Jesus Cristo. Tinha alguns fatores ali relevantes, alguns perigos que ameaçavam a igreja. E hoje, queridos, quantos perigos ameaçando a igreja do Senhor? Povo desfocado, povo, queridos, que não tem compromisso real com o reino, povo que participa da igreja de maneira religiosa, mas não há realmente aquele compromisso, naquele sentido de vir receber, para dar, para frutificar, para servir. E pessoas que estão morrendo ao nosso redor, nós estamos estagnados, sossegados, dormindo. Fazemos convites para as pessoas, venham no culto, fazemos bolo para as pessoas, venham no culto, mas mesmo assim, fazemos jantar, mas mesmo assim, fazemos café da manhã, para a pessoa acordar cedo e vir receber para lá, mesmo assim. Gente, o povo está muito sossegado. E se não houver um despertamento urgente, queridos, vocês acham que a coisa está brincadeira lá nos Estados Unidos e Irã? Vocês acham que a coisa está brincadeira aqui no Brasil, com todos esses escândalos que nós temos contemplado? Gente, a gasolina chegou em R$7. A coisa tende a piorar mais, e nós ficamos aí, anotando a trajetória do mosquito. Amados, nós precisamos de um despertamento, nós precisamos de um crescimento, nós precisamos de um mover diferente. Nós que aqui estamos, amados, precisamos fazermos a nossa parte, lutarmos com unhas e dentes pelos nossos, darmos o nosso melhor com quem realmente quer o bem do outro. Paulo orou com mais veemência: a minha oração é focada. Vocês têm fé, vocês têm amor, mas ainda eu vou orar para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento de Deus, de toda sabedoria e entendimento espiritual. Para quê? Para que vocês ainda possam produzir mais e mais, para que vocês andem dignamente diante do Senhor. Agora eu me pergunto, queridos, com tudo aquilo que eu recebi do Evangelho até hoje, será que eu tenho andado dignamente diante do Senhor? Se eu pudesse saber a opinião de Deus sobre a minha pessoa, qual seria? Será que eu tenho andado dignamente diante do Senhor? Porque Paulo orou assim: eu oro para que vocês andem dignamente diante do Senhor, para que vocês saibam, para que vocês tenham sabedoria e entendimento espiritual. Para quê? Para que vocês andem dignamente diante do Senhor, para que vocês frutifiquem toda boa obra, e para que cresçam no conhecimento de Deus. Gente, Paulo está mencionando o avanço. Não é ficar ali, alguém já perto da minha esposa esses dias, na mesmice. Não é ficar na mesmice, mas a mesmice só será vencida a partir do momento que a palavra
tiver verdadeiramente um lugar devido nos nossos corações. Porque a partir do momento que a palavra falar fortemente nos nossos corações, aí haverá crescimento, aí haverá despertar, aí haverá libertação, aí haverá oportunidade para o Espírito Santo fazer a obra segundo a vontade de Deus em nós. E é exatamente isso que Deus quer e requer de nós todos, queridos, de nós todos. Não é só do pastor, não é só do obreiro, não é só do presidente das irmãs, não é só do diácono, não é só do presbítero, de todos nós. Todos nós precisamos amadurecermos para que verdadeiramente, queridos, experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, queridos? Vamos orar nesse momento. Pode se colocar em pé.